último trabalho corporativo, eu tinha 200 pessoas na minha equipe. Eu fiquei quase 2 meses assim, ensaiando, conseguindo passar o bastão até treinar uma nova pessoa e sair. E literalmente pra barriga atrás do balcão ali. Pra fazer os lanches, fazer os recheios, né? Fazer as bebidas. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Gente que Empreende, esse espaço que a gente fala de inovação e empreendedorismo, porque a gente acredita que só unindo essas duas coisas a gente tem crescimento de verdade. E hoje a gente vai falar de algo que eu já falei várias vezes aqui, é um assunto que eu gosto muito, que é unir inovação com tradição. Será que é possível ter um negócio super tradicional em que o carinho faz parte do diferencial e ainda assim ser inovador e conseguir crescer? É o que a gente vai entender nesse episódio. Minha mesa hoje tá cheia de delícias porque eu tenho uma mineira aqui e um mais ou menos mineiro, a gente pode falar assim. Acho que agora é naturalizado já. É Lilian e Juliano, Lisa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente que agradece o convite. Muito bom contar a história de empreendedores, né? Que começaram, às vezes, até meio sem querer. Sim. E conseguiram ter tanto sucesso, né? E para mostrar as delícias aqui, vocês até estavam falando, né? O carro-chefe é o pão de queijo é o carro-chefe de vocês, né? A gente tem aqui, eu já vou provar, e a gente tem outras delícias aqui, né? Doce de leite que não pode faltar, café, obviamente. Rosquinhas, isso lembra minha avó. Essas rosquinhas são assadas em forno a lenha até hoje. Tudo mineiro mesmo, né? 100% Minas. Esse doce de leite zero açúcar é sensacional. É zero açúcar. Esse é a gente um fizer dos nossos aí um produtos mais teste vendidos, né? Sim, se nós fizermos aí um teste à cega, você não sabe identificar Uhum. qual doce com açúcar ou ele. É fantástico aí. É um item também que feito aí com muito carinho em Minas, que tem vendido bastante nas lojas. E vamos começar contando um pouco da história de vocês. Vocês começaram por acaso, você de Minas. Sim, sou mineira. Trazia coisas, encomendas para amigos. Isso. E isso virou o empório de vocês. Exato. Eu trabalhava na área farmacêutica, né? Sou formada em farmácia, em Alfenas, Minas Gerais. E aí trazia para amigos cafés, pão. Meu pai tinha café na época. Café, pão de queijo, pamonha. E assim, me chamava atenção porque o pessoal, para mim, era tudo, né, comum, Normal. Eu cresci com a minha avó cozinhando no fogão a lenha, fazendo aqueles doces nos tachos e tudo. E quando eu comecei a trazer para o pessoal, me chamava atenção que eles, um comentava com o outro e provava e queria mais e ia pedindo. E eu falava, gente, será que aqui não tem nada, tipo, nem parecido, né? Porque, assim, eu fiquei bem... Achei, assim, diferente, estranho. Porque para mim era parte do meu universo e assim... Nunca tinha comido pão de queijo em São Paulo. Café só trazia do meu pai. Então, em café em casa, coava no pano. Mas café, né, da fazenda lá, do nosso sítio e tudo. E aí, falei, deixa eu ver o que tá acontecendo por aqui. E eu comecei, trabalhava, a gente ia, lotava o porta-mala de carro, trazia queijo, aquele monte de coisa. Fui provar café de mercado, pão de queijo de padaria. E comecei a entender. Falei, opa, é muito diferente. Então, assim, é muito diferente daquilo que... Da nossa tradição mineira, do sabor, de tudo. Pão de queijo feito com queijo canastra, né? Com polvilho, seco ao sol, que é o nosso pão de queijo hoje. Não tem nenhum aditivo químico que acelera o processo de secagem. Então, a gente entrega um produto aí excepcional em qualidade. E foi quando eu tive o meu primeiro filho, né? Antes disso, eu conheci o Juliano. Nós acabamos aí nos casando. Tivemos nosso primeiro filho, e aí eu quis dar um tempo da área farmacêutica, na verdade, porque eu falei, gente, eu cresci ali com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, que loucura que é isso, São Paulo, eu já saí de casa às 5 e pouco da manhã, eu falei, como que eu vou sair com um bebê no colo de 4 meses? Então, assim, aquilo para mim não fazia parte do meu universo, e eu tinha, graças a Deus, essa possibilidade e essa opção de ficar em casa neste momento. Então, fiquei em casa, o Diego fez 3 anos, eu tive a Rafaela, eles têm diferença de 3 anos. Quando a Rafa fez 1 ano, eu me cansei de ficar em casa. E eu falei, bom, agora eu preciso pensar em algo. Se eu volto para a área farmacêutica, o que eu faço? E aí, conversando com a minha mãe, falei, mãe, o que será que eu faço? Eu sou criada... Eu fui criada dentro de um comércio. Os meus pais tinham loja em Minas Gerais. Então, assim, eu fui educada atrás de um balcão. Eu adoro contato com o cliente, vender, conversar. Então, isso tá no sangue. E minha mãe falou, filha, você já tem algo para montar um comércio. Você já traz tudo isso de Minas, né? No caso, você leva. Então, assim, monta algo nesse sentido, né? De você abrir as portas aí, entregar toda essa qualidade, esse diferencial que Minas Gerais oferece, que São Paulo é tão carente, né? E aí foi onde, em 2013, eu e o Juliano, e nós inauguramos nossa primeira unidade, Empório Coisas de Minas,
25 metros quadrados somente de produtos. Então, ali só tinham produtos de prateleira. Eu ia lá comprar o produto, né? Não Exatamente. tinha café, não tinha nada. Você ia Pra lá, tomar, não. Você poderia isso, levar você o poderia pó levar de café, o grão de café, o a pacote de pamonha. café, a pamonha, o pão de queijo congelado. As rosquinhas estão também com a gente As desde o nosso rosquinhas, começo. é sucesso, dá um dos nossos sucessos, assim, absurdos são essas rosquinhas. E aí, o que aconteceu? Os clientes começaram a me pedir, mas a gente quer tomar um café aqui com você, você não assa esse pão de queijo na hora, não tinha espaço físico para isso. Tinha 25 metros quadrados. 25 metros, pequenininha, aí ajeitamos lá uma mesa que eu tinha que ficava com alguns quitutes em cima e conseguimos colocar 2 mesinhas pequenininhas e 2 cadeiras em cada. Então, eram 2 mesinhas pequenininhas e 4 cadeiras. Comecei a assar o pão de queijo, aquecer a pamonha na hora e coamos o primeiro café ali no mancebinho, né? E no pano, em porção individual em São Paulo. E aí nós saímos algumas matérias e tudo. Acho naquela Veja época, e Estado, Veja né? Estadão. Veja Estadão. Naquela época não tinha ainda essa questão de rede social e tudo. E aí me chamou a atenção que eu 2 vezes que me marcou bastante, que foi quando eu recebi um casal de Guarulhos. E quando eu perguntei se eles estavam de passagem, como eles tinham chegado até ali, eles disseram que tinha sido indicação. Então, eles tinham ido lá para tomar um café comigo. E outra vez, um casal de Campinas, que a mulher me disse que tinha deixado o cachorro num hotel para ir até lá, num sábado. Então, isso me marcou muito. E eu falei, gente, mas, né... Como que eles acessaram essa informação? Porque não tinha nessa questão de divulgação. Foi boca a boca mesmo, né? De boca a boca. Então, assim, aquilo ali me fez entender um pouco mais da onde a gente poderia chegar com tanta qualidade, né? Com essa experiência. Pra você ter ideia, a gente fundou em 2013, julho de 2013. E a gente foi ter rede social do Instagram do Empório em 2016 só. 3 anos 3 depois. anos que a depois. gente Porque não era montou. forte ainda, né? Em Na verdade, 2013. eu nem Tinha sei te alguma dizer. coisinha no Facebook sim, da mas linha não mesmo, era. né? Que era Na no meu época. pessoal, na pessoal? verdade. O Facebook era o pessoal e eu colocava algumas coisas do Empório, era isso. Mas assim, a O maioria nosso dos meus marketing era amigos o eram boca de a boca, Minas, né? então eles nem tinham como estar aqui, né, pra nos visitar. E aí foi de 2013 a 2016, começou um boom. Aí, assim, era pequenininho, então já tinha filas de espera e eu conseguia só ter esses três produtos para servir. E desenvolvemos um cappuccino gourmet, que também é sucesso da casa, que ele é feito com doce de leite na borda, assim, então ele é fantástico e é um carro-chefe, assim, até hoje. Mesmo no calor, o pessoal consome bastante. E de 2013 a 2015, graças a Deus, a gente foi crescendo bastante. E aí os meus pais traziam, às vezes, toda semana, às vezes a cada 15 dias, eles caminhonete que faziam lotada. Eles que faziam essa logística para mim, né? Porque além de tudo tem isso, né? Os produtos Sim, não estão aqui, não né? estão Exato, aqui. E exato. alguns são muito artesanais, validade de 30 dias. Então, assim, eu precisava abastecer. Chegava Até a pra gente mercadoria... entender do negócio na época, né? Porque a gente ia Exato. uma vez por mês para visitar eles e trazer os produtos. Isso. Vamos levar para um mês, basicamente, né? Aí Dava chegava pra 2 semanas. No máximo, de 1 a 2 semanas. Não vai dar mais, vocês conseguem trazer pra gente? E aí porque a meu gente não pai tinha essa pega- disponibilidade de ir sempre também, De né? sempre. E aí eles vinham, traziam. E como eles tinham a loja, eles aproveitavam também para fazer as compras, né? Enfim, no Brás, do Bom Retiro. Então eles vinham a caminhonete cheia e voltavam, né? Cheia Com ela pra cheia eles. também. E aí, de 2015 a 2016, eu falei, Juliano, a gente tem muito potencial para crescer. E ele estava naquele mundo corporativo, só viagens, trabalhava muito. E eu falei, aí ele brincou, falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de aporte financeiro aí para crescer em um lugar maior. E ele falou, Lilian, eu preciso estudar isso com calma, né? Não é assim da noite pro dia. Ele começou algumas vezes que ele conseguia chegar mais cedo do emprego. Ele acabava ficando no Empório comigo, então ele começou a ver tudo aquilo de perto, acompanhar os clientes, a satisfação, os clientes que retornavam, que indicavam outras pessoas. Então isso, querendo ou não, acho que foi dando coragem aí para ele pensar em deixar o mundo corporativo, Exato. que foi o que ele fez em 2016, para vir. Eu digo trabalhar comigo, mas ele veio. Lilian, eu vou com a proposta de franquias. A gente tem que ter algo, né? Pensar em algo maior, algo já que tem dado tão certo, que a gente consegue fidelizar o cliente. A gente precisa estudar tudo isso, esse processo, e poder replicar isso para levar isso para outras pessoas, atingir aí outros polos. E foi... E não deu um frio na barriga de pensar em franquia? Porque muitas vezes eu falo muito isso. Assim, tem alguns restaurantes que daí não é nem modelo de franquia, mas que cresceram. E perde a essência Legal, ali, né? boa pergunta. Daquele prato que o chefe faz e tal, e muda. É. Aí você vai na outra unidade, tá um pouco diferente, né? Sim. Eu sei que o modelo de franquia ele é um pouco mais rígido, né? Mas ainda assim. E eu falei aqui no começo, né? Essa coisa do produto mineiro ou da comida mineira tem uma coisa muito do carinho.
É uma coisa muito do afeto. Até tem um lugar perto da minha casa que também tem café assim mineiro. A mãe é mineira, a dona é mineira, a mãe dela também é dona e mineira. Então elas tem uma coisa do atendimento dela, né? De quando ela atende, o acolhimento é diferente. Exato, que é diferente. Sim. Quando vocês falaram, a gente vai franquear para crescer, deu um frio na barriga de, poxa, será que a gente vai perder tudo isso? Eu te confesso que, assim, do mesmo modo que eu pensei em franquear o negócio, por outro lado, eu tinha um pré-conceito com relação à franquia. Justamente por isso, porque na minha cabeça, franquia é fast food. Né? Você lembra das grandes redes de fast food quando você fala em franquia. Né? A franquia ela cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Né? Esse mercado de franchising. Mas, assim... Eu, conversando com a Lívia, falei, a gente vai ter que estudar uma forma, junto com a consultoria, da gente deixar isso o mais, vamos dizer assim, engessado possível nesse caso, para que o franqueado ele siga as nossas receitas, né? E que a gente não tenha muito essa margem de erro. E o que a gente fez? A nossa receita, né, do pão de queijo, a gente desenvolveu ela e até então trabalhávamos somente na loja da Moca. A gente passou isso para uma fábrica, então essa fábrica hoje produz com a nossa receita e a gente divide isso para todas as lojas. Então, assim, o pão de queijo que a Moca recebe e que todas as outras lojas recebem é o mesmo pão de queijo. Então não tem essa diferença. Os recheios são recheios que eles são preparados na loja com as mesmas receitas que a gente desenvolve, tanto de gramatura como de tempo. Então, assim, vamos por a calabresa, quantas gramas no pão de queijo e qual é o tempo que isso vai ser aquecido para ser recheado no pão de queijo. Então a gente procurou ser bem metódico nesses pontos para que a gente não tenha ou minimize ao máximo essa diferença. E, por exemplo, uma outra maneira da gente controlar tudo isso é, além das visitas que a gente tem nos acompanhamentos, né, nutricionista e da treinadora de suportes ali nas lojas, nós trabalhamos a grande maioria dos nossos produtos de cozinha, eles estão na prateleira. Então, por exemplo, nós recebemos um fubá moído na pedra, né, que é aquele fubá ali de moinho. Nós utilizamos para o nosso bolo de fubá este fubá e o nosso queijo canastra. Então, assim, o franqueado, ele também tem esse fubá na prateleira e ele tem esse queijo canastra. Se for feito com qualquer outro fubá de mercado, alguma coisa assim, a receita é outro bolo de zanda. Não dá certo. Então, assim, nós temos esses produtos na prateleira, então o cliente ele pode comprar o fubá e pode levar o fubá para casa. Então, para facilitar para o franqueado e para a gente tentar diminuir ao máximo essa questão que você colocou de qualidade, manter essa padronização, então nós temos ali o pão de queijo que a gente recebe que nós fechamos na hora, com queijo canastra e geleia de pimenta defumada. O queijo canastra, ele está vendo, o cliente consegue levar para casa. E a geleia de pimenta, nós também temos na prateleira. Então, nós trabalhamos a grande maioria das receitas com estes itens que estão na prateleira. Então, a pessoa já tem ali, né? Ela não precisa buscar fora. Aí não tem o risco de você comprar uma geleia e o outro comprar outra. Não, a geleia já está na marca do empório. O fornecimento é todo nosso. Vou provar. Fique à vontade, por gentileza. E vocês também, Gabriel? Quer pão de queijo? Aqui nós temos desde os recheios salgados até recheios doces. Aqui é Romeu e Julieta, certo? Esse é o Romeu e Julieta, esse com o nosso doce de leite zero. Isso, doce de leite zero açúcar. Que delícia. E todos os pães de queijo, eles são preparados na hora. Então, eu tenho o pão de queijo ali assado, e aí eu fiz o preparo todos os dias, dia sim, dia não, aí depende da demanda do sabor na loja, porque algumas lojas, por exemplo, saem mais calabresa, outros saem mais costela, então a variável é de cada localidade. Nós recheamos na hora, então tudo é preparado para você. Então, conforme o seu pedido de cappuccino, seja lá qual outro tipo de bebida, café coado, você vai coar na mesa ali. Nós temos uma carta de cafés especiais, então você pode escolher o café de acordo com as notas, né, com que você gostaria de provar. Então, é uma linha bem personalizada. E o cardápio, ele é bem... Nosso cardápio é bem extenso. A gente tem mais de 100 itens no cardápio. A gente tem pamonha doce com queijo, pamonha salgada, Romeu e Julieta. A gente tem um pudim de leite condensado cremoso na lata, canjica. Então, tem bastante coisa no cardápio. A canjica, ela é feita aos 3 leitos. A broa de milho, que ela é feita de milho, né, com erva doce também. É fantástica, sabe? Assim, então, os produtos... E a receita de quem? Do pão de queijo, por exemplo? É da família. Minha avó. E aí a gente conseguiu replicar isso e hoje aí nós estamos batendo 2 toneladas por mês de entrega em todas as unidades, Empório Coisas de Minas. Muita coisa de pão de queijo. Muita coisa, bastante. Sim. E as outras também? A broa de milho, também receita de família? Sim. E aí toda essa parte, essas receitas, nós temos esses locais que produzem pra gente
E o que a gente faz nas lojas são os recheios dos pães de queijo e os bolos. A finalização, de certa forma, né? Isso, exatamente. a montagem, a finalização e os bolos. Então, os bolos, eles são produzidos na loja. A gente tem bolo de pinhão, bolo de fubá, bolo de pamonha, bolo de milho, bolo de cenoura, que é, né? Banana, maçã e canela. Banana, maçã e canela. Temos bolo de banana. Limão siciliano com limão iogurte. siciliano com iogurte. Nossa, são vários sabores, assim. Então... Não tem nem como o cliente enjoar. Ele vai um dia e assim tem 4, 5, 6 sabores de bolo para ele escolher no dia, vai variando. Exatamente. Eu acho que assim, o nosso monstruário tá nas redes sociais, né? No Empório Coisas de Minas a gente mostra bastante do que a gente tem. A gente procura filmar, tirar fotos daquilo que a gente tem para o pessoal ter nós ideia. Nós temos um bolo também de coco gelado, aquele bolo cremoso que fica embrulhado no papel alumínio, que a minha mãe fazia muito. E assim, é um bolo fantástico, ele é molhado com refrigerante mineiro, que é o mate couro. E aí usamos uma cocada cremosa também, ali vem do lado de Muzambinho. Então, assim, nós temos o mate couro para servir na loja, nós temos a cocada cremosa para poder levar para casa. Então, é isso. Os produtos que nós usamos na cozinha, eles estão à venda nas prateleiras. Essa é a configuração do Empório. Você pode ir lá, comer um pão de queijo com doce de leite e putz, eu gostei. Aí você pode comprar o pão de queijo congelado e levar para casa e o doce de leite fazer em casa ou outro produto. Exato. Como também você pode só lá consumir, só lá e comprar. Isso. Temos também um produto que é muito bacana, que o pessoal fica assim... Nós temos uma linha de brigadeiros gourmet, só que eles são cremosos. Então, nós temos um brigadeiro de milho fantástico. Ele é feito com milho mesmo ralado e um de café com cachaça. Então, assim, é uma linha bem gourmetizada. A apresentação do produto é lindíssima. É uma compota e ele vem com uma touquinha em cima, uma touquinha de chefe. Então, assim, desde a apresentação até a experiência que você tem com o produto é incrível. E esses produtos todos hoje, eles são fabricados aí em marca própria, né? Então, os fornecedores, eles atendem com os nossos rótulos. Esse aqui, por exemplo, é marca própria, exatamente. né? Esse também. De leite, esse, na verdade, é uma bala de doce de leite. É uma bala puxa-leite. É uma bala puxa-puxa, aquela bala que estica, assim, você... Ela tem aquela casquinha por fora e dentro... E ela é bem cremosa por dentro, assim. Bem bacana. Ô, gente, o que acontece com a comida mineira? Porque ela é tão sucesso e, pelo jeito, no país todo, né? Porque... eu até perguntei, vocês têm 14 unidades. É aqui em São Paulo? Não. Tem sei lá quantas na Bahia, né? Em Salvador. 4 em Salvador. Tem uma em Paraná. E eu acho que não tem nenhuma culinária aqui no Brasil, regional, que seja tão forte quanto a mineira, né? Eu acho que sim. A culinária mineira é tão rica, né? Ela é muito rica, você tem muita variedade e você tem uma mistura de povos, né? Então, acho que isso que agrada muita gente, sabe? Então, o carioca gosta da comida mineira, o baiano gosta, o goiano, então, que está ali do lado, né? Que tem uma relação muito grande. Sim. O paulistano gosta muito da comida mineira também. Então, acho que assim, ela é uma culinária muito rica e tem uma questão de afetividade muito grande, que é a comida afetiva, né? O apelo emocional, que é o que a gente busca, um dos pilares da Empório Coisas de Minas, né? Que a gente busca. Então, você tem que ter um ambiente muito, muito nostálgico, né? Que te remeta realmente para Minas Gerais. Simples, acolhedor e assim, e uma comida que ele conversa com aquilo. Né? Então a gente é muito exigente com relação a isso, com os produtos que a gente desenvolve, com a qualidade do que a gente coloca, justamente para conversar tanto com a culinária mineira quanto com o público que a gente que frequenta o Empório, né? E como que vocês conseguiram levar isso? Tudo bem, né? Espaço, produto, você consegue escalar porque você faz ali o processo, faz ali o padrão, né? Tá escalável. Mas essa coisa da afetividade, é possível transmitir isso? Então, assim, o franqueado que tem uma unidade em Salvador, ele consegue atender da mesma forma que vocês sempre atenderam aqui em São Paulo, na loja de vocês, por exemplo? Tá, eu acho que a primeira escolha do franqueado é fundamental. Né? Ele tem que entender do nosso universo, então a gente traz o franqueado para entender do nosso universo. Boa parte do treinamento ele se dá na nossa loja piloto na Moca, então onde o franqueado ele faz uma imersão e entende do nosso negócio e depois realmente o treinamento, né? Ele entender, ele perceber como é que ele tem que replicar isso, porque na nossa loja da Moca mesmo a gente fez diversos amigos, clientes que viraram amigos e clientes que viraram até parceiros de negócio, de outros negócios. Então, realmente, assim, a conexão da gente com o cliente é muito grande. E quando a gente não está, a minha mãe está sempre presente, então acompanhando o negócio, embora a gente tenha uma gerente que está com a gente há muitos anos. Grande parte da equipe está com a gente há muitos anos na Moca, né?
Então isso é importante. E hoje parte dessa equipe também faz parte da franqueadora. Então, tem meninas que estão na franqueadora que saíram da unidade de Moca porque entenderam esse negócio, passaram pelo processo e hoje replicam para as outras lojas também. Então acho que tudo isso ele é uma engrenagem que ela, funcionando corretamente, ela consegue entregar o mesmo resultado do que a gente tem na nossa loja pioneira. Bacana. E a ideia começou, de certa forma, com a sua mãe, que falou ali, você já traz os produtos. Quando eu falei, mãe, eu não quero mais, assim, eu preciso voltar agora para trabalhar, mas assim, eu tava com 2 filhos pequenos, um de 3 e uma de 1 ano. E você eu não falei, ia querer voltar pro corporativo na indústria farmacêutica eu ainda brinquei e falei, eu ainda preciso de algo que seja próximo de casa, que alguma coisa que eu consiga, né, um comércio mesmo, algo meu, para que eu tenha essa flexibilidade de horário, de tudo. E aí foi quando ela deu ideia. Ela falou, filha, você já tem o que vender, o que entregar em São Paulo. Você já leva, já deu certo. As pessoas, né, a aprovação ela é de 100%. Então, tá fácil. E aí a gente começou a correr atrás de decoração. Nós íamos para o sítio, né, buscava algumas coisas em sítios vizinhos, em amigos. E aí foi indo, nasceu. A ideia nasceu. E você em nenhum momento falou assim, imagina... Isso não faz sentido? Não, pra você nunca fazia muito sentido porque eu fui criada, né, educada atrás de um balcão. Então, assim, eu cresci no comércio. Meus pais, hoje a loja está com meu irmão em Minas, né? A loja tem 50 e alguma coisa, começou com a minha avó, então são mais de 50 anos de tradição. E assim, são 4 filhos. Nós somos educados lá. Embora a gente saiu para o mundo farmacêutico, um é advogado, enfim, nós crescemos ali atrás de um balcão, no comércio, ajudando, aprendendo. Não, e um detalhe importante, né? A Dercília, a mãe da Lília, é empreendedora nata. Então, qualquer coisa que você precisasse vender, você conversava com ela. Ou qualquer problema que você precisasse se desenrolar, você conversava com ela, que ela desenrolava. Não é? Sim. Ela é super empreendedora. Então, a ideia foi muito boa. Assim, a gente viu com muito bons olhos, muito embora a gente não vivenciava essa questão do comércio mais, né? Em si, né? Sim. Eu já estava, né? Já tinha saído para estudar 4 anos fora. Já estava em São Paulo há algum tempo. Então, mas assim, eu trago no sangue isso e gosto muito desse contato, dessa questão de desenvolver os produtos, né? O Juliano trabalha com a receita, com essa parte toda, né? Que ele é o cozinheiro aí, o chefe é ele. Mas a questão de produtos, né? Essa parte, assim, tanto que o setor de compras da empresa hoje, a responsabilidade, ela fica toda comigo. Que é quem escuta o cliente, pelo jeito. Exatamente. E os franqueados, né? Porque assim, a gente tem que entregar algo ali que... São 2 clientes. Exatamente, são 2 clientes. E assim, interno, mas né? Mais exigente que eles somos nós. Então, assim, acho que os maiores, né? O nosso nível de exigência nessa parte é muito alto, tanto da apresentação do produto quanto da experiência. Então, assim, nós somos os primeiros consumidores destes produtos em casa, os meus filhos consomem. Então, assim, imagina quem está fora. Então, se nós aprovamos, nós gostamos, degustamos, e é por isso que, graças a Deus, nós estamos aí desde 2013 no mercado. E aí agora nasceu um novo projeto, que eu vou deixar o Juliano falar sobre, né? A gente vem pensando já há alguns meses, né, num projeto que ele fosse um filho dentro do Empório e que ele vendesse os produtos que são mais rentáveis no Empório, vamos dizer assim, sem a gente perder a essência. E dentro disso nasceu a Pãozinho, né? A gente vem estudando isso desde o mês passado e lançamos agora em junho a Pãozinho Queijo de Afeto, que ela é uma pão de queijaria. Então, um ateliê do pão de queijo, uma boutique do pão de queijo, enfim, aonde a gente vai ter o nosso pão de queijo tradicional e mais de 20, 25 tipos de recheio de pão de queijo. Então, a ideia é que a gente se colocar no mercado com um projeto muito mais em conta do que é o Empório Coisas de Minas, mas que ele seja tão bom ou até melhor, dependendo do posicionamento, né, dependendo da localidade, do que é Empório. Porque a Empório hoje a gente está falando de mais de 120 produtos, né? Então, de SKUs, onde a gente tem Empório e cafeteria. Aí nós estamos indo para um outro mundo que vai ser só o takeaway ou o takeaway com o consumo local. Então, são 2 configurações de lojas. Mas uma coisa mais fast, assim, de certa forma, né? Mas pega ali, pronto, é rápido. Exatamente. Putz, eu queria comer um pão de queijo. Você está passando na calçada e você viu a lojinha. Então, são lojas menores, que ela pode ser tanto para delivery como a takeaway, ou lojas menores com o cafezinho, com 2, 3 mesas para consumo rápido ali. Então, a gente entendeu também com o novo
a nova economia, do jeito que vem caminhando, né? Durante alguns anos já, que a gente precisava também de um projeto que fosse mais enxuto e tão ou até mais rentável do que o Empório, pensando do lado do franqueado também, tá? Bacana. É uma inovação de vocês. É outra inovação nossa, exato. Eu falo, né? É algo tão tradicional, né? Primeiro, culinária, né? Mineira, que é muito aquela coisa mesmo, né? Da avó, no sítio, da avó, da receita da avó que fazia, receita de família. E vocês inovam desde o princípio, né? Porque, ok, no começo era vamos trazer o produto, então fazer um filtro dos melhores produtos de Minas para trazer. Mas depois vocês já foram criando, né? O pão de queijo recheado que você serve. Um cardápio bem elaborado. O seu bolo. Como que foi esse processo? Assim? Vocês encaram isso como uma inovação de fato? A gente inovou porque era algo que não tinha, né? Mas sempre olhando para o passado. Porque quando a gente olha para o passado e a gente tem essa aprovação, você acaba tendo um negócio que ele é atemporal. Criando não um negócio, uma moda. Ah, nossa, tá na moda isso, vamos fazer. Então, assim, a gente atende tanto os clientes com uma idade mais avançada como gente nova, gente jovem, entendeu? Porque gosta do pão de queijo. Então, a gente tem bebidas autorais mais novas, ligadas pro público mais jovem e pro público tradicional também. Então, eu comparo assim, é como se fosse uma pizzaria napolitana que não perdeu a essência, né? Resgatou a massa tradicional, o jeito de preparar do passado, trouxemos para cá, mas sem perder a essência. Então, não é algo que da moda. Então, a gente procurou inovar, mas olhando sempre para o passado, que é algo que você traz raiz, né? Então, e isso ele acaba sendo algo que permanece por bastante tempo. Interessante isso, né? Porque, em geral, a gente associa inovação muito com o futuro, né? Com olhar a tecnologia, ou tem que ser algo muito diferente, né? Na verdade, nós conseguimos inovar, mantendo a tradição mineira e resgatando o passado. Então, é isso que eu coloquei. A grande maioria dos nossos clientes, eles estão ali comendo um pão de queijo com a carne de lata, eles falam, meu Deus, isso era da época da minha avó, que não tinha geladeira. E a carne de lata tá ali na banha, nós temos nas lojas para vender. Então, assim... Minha avó conservava assim, porque não tinha geladeira. Não tinha geladeira. Então, ela matava o porco e ali pegava os pedaços, fritava e conservava, porque a banha é o próprio conservador natural. Então, assim, o bolo de fubá. A minha avó, a minha mãe fazia esse bolo, olha o cheiro do bolo. Então, assim, nós conseguimos inovar, porém, mantendo essa tradição, esse afeto, essa nostalgia. Então, esse resgate do passado mesmo, né? Eu falo que... No começo, né, a gente até acendia o forno a lenha de sábado e domingo, né? A gente acendia, deixava lá para dar uma perfumada, mas a pessoa, poxa, mas aí fica muito um cheiro de lenha aqui dentro e tal. Sai com a roupa cheirando lenha, né? Aí a gente deixa hoje ele só de enfeite, mas tá lá, né? Tá lá, e o pessoal tira fotos. Então, a maioria das nossas lojas que tem espaço físico aí para isso, elas têm ali o fogão, a lenha, que remete todo esse passado, né? É aquilo. É como se fora das nossas lojas fosse São Paulo, enfim, a cidade que a unidade esteja, e ali dentro uma casa de vó, um local onde elas olham as decorações, né? E se lembram do passado, do campo, do sítio, é isso. A gente tem algumas playlists que a gente cria, né? Eu digo que a gente cria porque é algo que você trabalha todo o tempo, né? E que a gente disponibiliza para as lojas, que uma delas, que é a principal, que ela é só moda de viola. Sim. Então tem moda de viola lá de 1900 e lá vai fumaça, né? E aí a gente também, época de junho e julho a gente deixa uma quadrilha junina tocando, época de Natal são músicas mais natalinas, mas também a gente tem um jazz, o pessoal cansou aqui, posso trocar? Então a gente cria umas playlists para fazer com que o cliente se sinta totalmente em casa e à vontade. Essa é o nosso principal fator aí. E assim, é tão diferente, acho que tão mágico isso, esse resgate, porque assim, você olha assim para as mesas, os clientes estão cantando, eles cantam, assim, acho que eles até esquecem onde estão. Tem gente que manda mensagem pra gente que conhece a gente e fala assim, Juliana, gostei, a sua playlist que você colocou agora tá top. Então, assim, é sobre isso, acho que embora, né, estejamos aí sempre correndo atrás da tecnologia, desse futuro, né, que assusta, a gente tá ali calmos, né, naquela calmaria, desacelerando, trabalhando trabalhando não, tendo essa experiência mineira mesmo, da gastronomia, de um ambiente diferente, acolhedor. A gente tem o café expresso, mas o café coado é o que mais é o chefe, é o carro-chefe. O pessoal e às vezes coisas que vão se perdendo, né? A gente sempre vai lançando alguma coisa nova, então, por exemplo, assim,
outono e inverno, a gente entra com um cardápio de caldos e isso. cremes, isso para todas as lojas. Primavera, verão, a gente lança algumas bebidas mais voltadas ou com sorvete, ou bebidas mais geladas. Então a gente sempre está inovando também, ou algum prato diferente, para poder estar acompanhando e sempre, além de resgatar, fazendo uma coisa nova, entendeu? Então, por exemplo, nós trabalhamos com uma linha que a gente chama de mineiro shake, que nada mais é do que um milkshake, mas, por exemplo, de milho, de doce de leite. Então, assim, é aquilo. Nós trabalhamos com esses produtos típicos de Minas Gerais. Exatamente, tradicionais. E trabalhar com comida não é fácil. É super desafiador. E eu percebo muito que existe... Abrir alguma coisa relacionada com alimentação sempre passa pela cabeça de quem quer ter o próprio negócio, né? Porque parece que é muito simples, vai ser fácil de fazer, todo mundo consome, precisa consumir porque todo mundo precisa comer. E não é bem assim, né? Exato. Até eu vi um episódio esses dias, eu não sei o nome daquele reality show que o Jacquin vai nos restaurantes. Pesadelo na cozinha. Acho que é. E aí eram duas pessoas que tinham comprado uma hamburgueria, mas que não entendiam lufas daquilo ali. Aí eu falo, gente, que loucura uma pessoa resolver empreender com um negócio que ela não entende, né? Vocês não passaram por isso de forma nenhuma, né? Nós, assim, Quando não, vocês não. abriram, vocês já tinham noção de tudo, da receita, do que ia fazer, Assim, muitas coisas a gente vai construindo ao longo dos anos e tudo, Foi né? É isso que eu quero saber, criando, como né? que foi Fomos esse criando. processo? Ó, imagina assim, meu último trabalho corporativo, eu tinha 200 pessoas na minha equipe, né? Isso até julho de 2016. Eu fiquei quase 2 meses assim, ensaiando, conseguindo passar o bastão até treinar uma nova pessoa e sair. E literalmente para a barriga atrás do balcão ali, para fazer os lanches, fazer os recheios, né, fazer as bebidas. Porque foi quando, na desenvolvendo. verdade, vocês fizeram essa virada, né? Isso, De nós que era só mudamos- café com alguns produtos. É que nós alguns mudamos nós 25 metros quadrados. Nós tínhamos virado em maio, coisa assim de 3 meses. Que aí nós mudamos, né, para um local quase do lado ali, maior e isso. para oferecer mais produtos. E mesmo assim, 6 meses, com as filas de espera, que eram de 1h30, de 2 horas, nós já precisamos correr para fazer um andar de cima. E mesmo E aí, assim, nesse meio tempo, a gente foi entendendo. A ideia era ir para dentro da cozinha para entender. Deixa eu ver se aquilo que eu desenvolvi, na teoria, ele funciona na sentido. prática, se faz sentido. E sempre a gente pergunta, até hoje, nós temos costumes de perguntar ou na mesa ou no caixa para o cliente se gostou, se foi bem atendido, se foi tudo bem, o que gostou, o que não gostou. Então, a gente desde aquela época, a gente já fazia essa pesquisa. Porque vocês nunca tinham trabalhado numa cozinha, na verdade, Exato. né? Não. Até então era só por hobby, né? E aí a gente foi desenvolvendo, foi fazendo algumas coisas muito legais que a gente desenvolvia, mas tinha um fator de dificuldade muito grande para a operação ali. A gente foi tirando, foi colocando outras, então a gente foi entendendo. Até entender foram quase 1 ano e meio, mais ou menos, até a gente virar franquia. E dentro do processo de franquia mesmo, hoje a gente está sempre se reciclando, além de estudar, fazendo cursos também, a gente está sempre desenvolvendo coisas novas. E é o primeiro negócio dos dois. Negócio próprio. Apesar de você vir de uma família de empreendedores, Sim. comerciantes, você não. Não. Meu pai tem empresa dele, mas voltada para a área de comércio exterior, mas a gente nunca trabalhou junto. Eu comecei a seguir carreira solo e fiquei. E o que vocês acham que fez o primeiro negócio de vocês ser tão próspero? O que vocês têm que fez com que o negócio tivesse sucesso? Eu acho que, em primeiro lugar, é a união da gente, né? É a gente estar trabalhando em prol do sucesso, né? O sucesso ele é algo que ele vem naturalmente, não é algo que você tem que buscar todo dia. Né? Você ter amor no negócio, isso é fundamental, a nossa cumplicidade. E a gente sempre deixou claro desde o primeiro dia, cada um trabalha numa área. Eu não afeto a área dela e ela não afeta a minha área, então a gente não tem discussões e conflitos, né? Nada. Então a gente tem a loja da Moca, que é um negócio nosso.
E nós temos a franqueadora, que é outro negócio. Isso. Porque a franqueadora abastece as lojas, gerencia, né? Vamos dizer assim, faz a gestão junto com os franqueados das lojas, de abastecimento, de qualidade. Então, cada um é responsável por alguma área dentro da franqueadora, assim como na Empório. Então, muitas vezes a gente senta e conversa, por que a gente não faz dessa forma? Eu dou uma opinião na área dela, lá na minha, mas sempre com o intuito ou com o olhar de melhorar. Né? Então, isso é sempre muito visto com muito bons olhos. Então, acho que isso ajuda muito no crescimento. Né? Porque se a gente trabalhasse os dois nas mesmas áreas, provavelmente a gente teria conflitos e acho que não seria legal. Então, ela dentro da área dela, por exemplo, de compras, eu, cara, não quero nem saber. O cliente interno estando abastecido, está funcionando, beleza. É a mesma coisa. Ela deixou a área administrativa, a parte jurídica, financeira na minha mão, então eu acabo tocando isso e a gente sempre está conversando um com o outro, de desenvolvimento também, analisando outros negócios, analisando mercados internos, externos, para a gente poder balizar o nosso, mas sempre com esse objetivo. Para você, a maternidade foi um empurrão, de certa forma, para empreender? Foi 100%, sem dúvida. Porque eu falei, agora eu vou priorizar o meu filho primeiro, depois a minha filha, né, os dois juntos. E aí eu falei, não, agora eu cansei de ficar dona de casa, só ficar em casa, cansa, eu sou muito agitada. Falei, então cansei. E aí eu falei, agora é a hora de pensar em algo aí, mas algo que fosse meu. Eu nunca tinha pensado em ter o próprio negócio. Eu acho que voltado na área de comércio exterior, sim. Sim. Inclusive eu tive convites depois que eu saí da empresa e a gente já estava com o Empório rolando, eu tive convites para montar outras empresas com relação na área de comércio exterior, mas fora isso, não para comércio, não. Agora sim a gente já tem outras ideias, já olha outros mercados. E foi fácil para você tomar a decisão? Ela já estava no negócio, não, né? Não foi nada fácil, nada fácil. E depois que eu tomei a decisão, eu olhava assim, eu falava, meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? Porque são universos completamente diferentes. Mas por alguns meses eu fiquei com alguma dúvida ali, trabalhando tudo, fazendo a coisa acontecer, mesmo porque assim, eu tinha certeza, isso aí já era uma certeza, que ia demorar muito para mim ter o mesmo salário que eu tinha fora, eu ter no meu negócio próprio. Isso aí eu tinha a plena consciência disso. Mas por diversas vezes eu me perguntava, porque pelo menos o sábado e domingo eu tinha. E quando a gente passou a empreender, nem o sábado e domingo tinha mais. Abria de sábado então a gente não, se lembra... Ou precisa fazer as coisas, né, nós, também. Nós trabalhávamos a da hora gente que se lembra abria, muitas vezes, a gente se lembra de muitas vezes, aliás, por muito tempo, pelo menos uns 3 anos seguidos, sem um final de semana. Sim. A gente... Meus filhos, né? Os nossos filhos ficavam com meu pai e com a minha mãe. No sábado, a gente pegava eles no sábado à noite. Às vezes ia dar uma volta com eles, porque domingo de manhã já tinha que estar lá ralando o dia inteiro, que a gente fechava a loja às 7, 7h30. 19h30 do domingo. E na segunda, e na terça, entendeu? E tem algo também muito interessante que a gente esqueceu de colocar, que nesse começo, em 2013, depois que a gente inaugurou, essa questão do abastecimento, né? Que a gente não entendia o fluxo. Então, a gente ia para lá e vinha com o carro cheio. E às vezes durava uma semana, durava 15 dias. Eu falava, meu Deus. Aí às vezes meu pai não podia vir, ou enfim, ele e minha mãe, eles colocavam as compras dos produtos, né? É óbvio que nada do que era refrigerado. Não refrigerados, né? Em ônibus de sacoleiros que saíam ou da minha cidade ou de uma cidade vizinha. E aí eu ia buscar isso lá no Brás, no Paris, às vezes lotava o carro. Tinha que dar 2 viagens do Brás. Então, assim, eu falo, nós tivemos, né? Você sai do mundo corporativo, de um cargo executivo para preparador, entregador, fazer tudo, às vezes, o financeiro. É uma coisa interessante, eu acho, dessa transição CLT, né, corporativo para negócio próprio, que é você sair, principalmente se você estava trabalhando numa grande empresa, né? Você sai de algo que já tem processos. Sim. Já tem tudo definido. Você entra lá e você aciona a pessoa, você aciona o departamento, você pede, alguém faz para você. Para um negócio que você vai criar os seus processos.
Não fala, foi meu fácil. Deus, né? No começo você estava sendo o processo, né? Sendo Sofrendo o o processo. É. E depois na formatação da franquia foi uma das coisas que a Zanin, que é a empresa que teve com a gente a consultoria, que ajudou a formatar, falou: Juliano, tudo isso que está na cabeça de vocês Tem que estar no papel. agora tem que estar no ser, papel. porque a gente tem que Você pega os replicar. nossos manuais, são manuais de 200 páginas. Porque tudo é pesado, medido. Então, assim, existe receituário para tudo, até justamente para manter esse padrão de qualidade. Né? Mas deu Checklist tudo de abertura, certo. fechamento da loja, Tudo. isso e aquilo. É claro que empreender no país é um desafio muito grande. É muito grande mesmo. A gente tem tanto da parte, vamos dizer assim, econômica, né? Que é um país desafiador, como está sendo nesses últimos, pelo menos um ano, mão de obra. Não tem mão de obra no mercado. Não tem mão de obra no mercado por uma série de coisas. A gente sofre, assim, a gente está na linha de frente. Então, o pessoal não quer trabalhar de sábado e domingo. Eu ia falar isso. É um setor difícil mesmo, né? Porque Sim. é um trabalho desafiador, né? Eu falo, você tá num ambiente atendendo outra pessoa, é um desafio, né? E a gente dá o exemplo, tá? Então não é assim, não, a gente tá lá, a gente tá trabalhando, né? Só que a gente precisa, né? Sim. Então estamos trabalhando, a gente é muito parceiro com relação a isso, né? Tanto que a nossa equipe da Loja da Moca já está com a gente há muitos anos. Então acho que quem é mais novo lá entrou ano passado, porque abriu uma vaga de que a dona Sônia se aposentou. Mas tem meninas de 8 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então é uma cumplicidade muito grande. Mas é bem desafiador. E a gente sabe disso porque os nossos franqueados passam muito por isso também. Então, pensando nisso, a gente também, quando a gente criou a Pãozinho, a gente criou algo muito mais automático, uma linha de produção muito mais automática. Para não entendeu? depender tanto de mão de obra. Exato. Que ela fosse muito mais otimizada num espaço pequeno, como grandes redes hoje fazem, né? Justamente para você depender menos de mão de obra. Porém, mantendo 100% a nossa qualidade. A nossa qualidade. A qualidade do que deu certo, que é Empório Coisas Então, de Business. o pão de queijo do Empório hoje vai ser o mesmo pão de queijo da Pãozinho, os mesmos recheios, isso e aquilo, mas com uma engenharia dentro da cozinha que ela flui de uma forma muito mais rápida, muito mais célere do que hoje é na Empório. Vocês têm algum arrependimento? A gente fez assim, devia ter feito de outro jeito? Ou não? Não, eu Tudo não. trouxe para onde vocês estão. Não, tudo trouxe para onde estamos. Ir buscar a sacola no Sim, Brás. tudo, Acho que tudo. sim. Acho que tudo isso fez parte de entender a logística, essa cadeia. E eu acho até de você colocar mais amor, de você entregar, entendeu? Tínhamos a oportunidade, o cliente estava ali para buscar, para consumir o produto, então... Né, a gente está em São Paulo, os produtos, a gente estava ali há 3h30, 4 horas, o principal, porque assim, algumas cidades vizinhas entregavam em Muzambinho, hoje nós temos um CD em Muzambinho, então nós recebemos ali as cidades vizinhas, os fornecedores eles entregam ali a cada 15 dias no CD, e aí a gente tem uma logística, mas antigamente eles entregavam em casa, né, para os meus pais, e aí eles traziam, ou eles colocavam nesses ônibus ali, e a gente buscava na 25 de março, nos sacoleiros, era uma loucura Faz parte da história, né? Sim, faz parte da história. E tem uma sem coisa dúvida. interessante, né, disso que vocês estão contando, porque eu acho também que muitas vezes a gente tem a ilusão de que vai começar um negócio, que se você planejar tudo, é o que vai dar certo. E não existe o planejar tudo, né? Exato. Não Porque existe. você vai entendendo enquanto está acontecendo, Exato. né? É a mesma coisa. Hoje um franqueado, hoje, quando ele compra uma franquia da Empório ou da Pãozinho, ele não passa por todo esse processo. Ele está cortando o caminho. Esse Nesse caso, ele está sofrimento, esse cortando o caminho. aprendizado é o nosso know-how. É o que a gente conta a história de como a gente chegou até aqui, mas ele não passa por esse sofrimento. Ele já pega um negócio formatado, estudado, né? Sim. Ainda assim, Tudo ele vai deu ter que ter o certo. processo dele Exato. e entender o que vocês estão Isso, oferecendo na de verdade, informação. Exato, Isso, que essa é isso. questão da É gestão sobre da isso. unidade, porque todo o suporte de compras, treinamento, tudo isso, a franqueadora, nós temos esse suporte, a gente concede isso às lojas. Então, é justamente sobre entender esse universo, o que é esse afeto de Minas Gerais na culinária, o ambiente. O ambiente ele já diz muito do que a gente quer passar para os nossos clientes. E muitos deles acabam tendo esse entendimento. Acho que a maior diferença entre os dois projetos é que um projeto, a Empório, foi muito mais criado para quem quer estar na loja. Eu vou comprar para mim, Legal, estou em transição de isso. carreira, eu quero
carreira, eu quero tocar um negócio, minha esposa, meus filhos, enfim. E o projeto da Pãozinho, ele é muito mais para o investidor. Então, você consegue com o gestor tocar 1, 2, 3 lojas. Né? Foi criado para isso. Já é o tipo do negócio que ele é muito mais comercial, sem perder a qualidade, do que o empório, que ele já tem um resgate nostálgico, já tem outras bases que são muito importantes para o sucesso do negócio. É muito bom você colocar isso, né? Porque muitas vezes quem quer empreender e pensa na franquia acha que necessariamente está ali investindo e não vai precisar estar na operação, não vai precisar trabalhar. E não é verdade, né? Não, o nosso franqueado, que ele é atuante, quando eu digo atuante, ele faz o marketing local, ele é interessado, ele ajuda a gente a desenvolver alguma coisa nova, ele dá sugestão. Esse franqueado, ele performa muito melhor do que o franqueado que chega, senta na loja e espera o cliente entrar, entendeu? E não é necessariamente assim que funciona. Independente da bandeira que você tenha lá fora, você tem que fazer a sua atuação como gestor da unidade, né, como gestor da sua loja, para você ter alavancagem. Isso é importantíssimo. Então, muito bom você ter trazido isso, excelente. E aí vocês estão com esse novo projeto da Pãozinho. O que vocês mais imaginam para o futuro do negócio? O projeto da Pãozinho, a gente espera uma escalabilidade muito mais célere, né? E a gente consegue fazer um comparativo do seguinte: hoje uma empório, eu não consigo montar ela por exemplo, em shopping e dar a mesma cara que a gente tem numa casa, por exemplo. Né? A gente não consegue fazer isso dentro do shopping. Talvez dentro de um quiosque, igual a gente tem em Salvador, sim. Mas como uma casa, não. A Pãozinho já é algo muito mais comercial, que a gente consegue se colocar tanto dentro de shopping de uma forma mais rápida, ou também em grandes centros de passagem de pessoas. Coisa que numa empório eu precisaria ter toda uma decoração envolvida e com um investimento muito mais alto do que numa Pãozinho. Então a gente pensa em termos assim, continuarmos com as lojas da empório com crescimento no mesmo modelo que a gente tem hoje, para que a gente esteja muito bem posicionado e uma loja não concorra com a outra. Isso é importante, né? Respeitar os raios, isso é importante. Agora, a da Pãozinho, a gente pode estar com ela dentro de metrôs, dentro de grandes centros comerciais, dentro de hospitais, que são lojas mais comerciais, mas com um produto de qualidade gourmet, entendeu? Então a gente pensa que a escalabilidade dela vai ser mais rápida. Muito bom. Antes da gente começar a gravar, perguntei para vocês sobre quando vocês começaram, se já existiam empórios como vocês, porque hoje existem alguns menores, né? Óbvio, até talvez sem tanta marca, por exemplo, né? Vocês não tinham essa ideia de que existiam, ou isso não foi ou na época não existia? Não, a gente assim, na época que a gente montou não tinha. Não tinha nenhum, pelo menos de nosso conhecimento, assim, não tinha. Muitos deles, alguns deles, né, a gente sabe que se inspiraram no empório. Sim. Tá? Inclusive, a gente sabe porque são pessoas que a gente fez entrevistas para serem franqueados ou não e resolveram seguir carreira solo, mas se inspiraram no empório. Até na decoração a gente vê isso, percebe isso e tá tudo certo. Eu acho que é salutar, faz parte e a gente entende que isso é bom porque a gente virou referência. Você começou trazendo os produtos, querendo ou não, commodities, qualquer pessoa poderia fazer, né? Sem dúvida. Qualquer pessoa pode ir Acho lá que tem comprar muita e gente montar que faz. pode montar ali um negocinho e vender. Mas vocês construíram uma marca forte. Sim. O que vocês acham que vocês fizeram de diferente para construir a marca forte? Eu acho que eu vejo assim, como eu coloquei na pandemia. A pandemia, para a gente, ficou muito claro que a qualidade, a gente manter essa qualidade. Nós estamos desde 2013 aí com o mesmo pão de queijo, a mesma rosquinha. Então, assim, eu acho que isso acabou fidelizando o cliente. Então, tanto que uma das nossas preocupações na pandemia, nós nunca tínhamos feito delivery, a não ser entregas de cesta, de aniversário, de café da manhã, Você não mudar o seu sabor desde o começo nós não perdemos é uma a das coisas essência. que Exatamente. Nós mantivemos e a gente mantém até hoje a tradição mineira. Então, assim, por exemplo, é aquilo. Eu recheio o meu pão de queijo com doce de leite, os doces de leite zero, tem o tradicional, goiabada cremosa, são
produtos assim típicos de Minas Gerais, que eu mantenho a qualidade. Os produtos têm pouco açúcar, eu não tenho açúcar. Então, assim, o nosso posicionamento de mercado. Acho que por isso exemplo, fez toda a diferença. Tem alguns restaurantes centenários em São Paulo, né? Pizzarias de 50 anos, 60 anos, lugares que eu frequento desde criança, eu falo, cara, é o mesmo sabor desde quando eu venho aqui de pequeno. Então é isso. Isso é uma das coisas que constrói uma marca forte. Né? É você manter o mesmo sabor, que é o mesmo fornecedor, desde o começo. Né? Porque muitas vezes as pessoas se perdem no meio do caminho e encareceu demais esse aqui, eu vou ter que partir para esse. E o teu cliente assíduo, ele sente. Entendeu? Ele sente que você mudou. Uma coisa é você, coloquei um café novo na carta de café. Outra coisa, com um sabor diferenciado. Outra coisa é você pegar o teu café top e fazer um downgrade nele. Ou cobrar a mesma coisa e não cobrar a mesma coisa. Exatamente. Ou pegar um queijo da Serra da Canastra inferior para trabalhar. O cliente vai sentir, o sabor queijo muda. Que é mais salgado, que não tem procedência. A mesma coisa de doce de leite, a mesma coisa goiabada. Então, assim, é você permanecer com o mesmo sabor o tempo inteiro, você constrói uma marca forte. Aliado a isso, são os pilares de você ter um atendimento personalizado, diferenciado, um ambiente que te transporta para um lugar. Então, acho que tudo isso é um conjunto onde você constrói uma marca forte. E que dá trabalho, não é? Que dá trabalho. Outra, né? Se preocupa com o cliente, trabalho. se preocupar com aquilo que você está oferecendo, né? O feedback do cliente ele ser importante. Então, tudo isso são coisas que você vai aos poucos aprendendo e construindo. Gente, obrigada A gente que por vir aqui agradece. contar a história. Eu vou pegar já esse Fique com à doce vontade. de leite para eu provar, já que estamos terminando. Esse é o doce de leite zero açúcar, esse recheio. Nossa, zero, é zero. fantástico. Um produto extremamente diferenciado aí, receita de vó, né? Da vó Marlene, que é o nosso fornecedor. Realmente maravilhoso. Muito bom, né? Muito obrigada. Muito obrigada por trazer para mim Imagina, essas delícias. obrigado vocês. Nós que E agradecemos. muito sucesso para vocês. Pra vocês Obrigada também, para viu? nós Muito todos. sucesso. Obrigada. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, não esquece o que eu falei lá no começo, né? Curta, comenta, compartilha com outros empreendedores e até o próximo episódio.